A paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Luz do Ministério A Palavra que Cura. E quero abrir este programa fazendo um convite para você, para que você venha assistir um pouco do que acontece ali na nossa igreja. Tem acontecido muitos milagres, restituição. Então, ouve aí os testemunhos e um pouco do que acontece ali. Amém? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer. Isso é pra quem crê, igreja. Isso é pra quem entende que a salvação chegou. Isso é pra quem entende que o Pai pode. Isso é pra quem entende que operando Ele ninguém impedirá. Isso é pra quem entende o que está lá no livro de Ageu. Aleluia, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é pra quem entende que independente de qualquer tribulação, de qualquer vento, de qualquer tempestade que sobrevém na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, Ele é Jesus. E operando Ele ninguém impede. Eu creio em ti. Coisa, quem clama recebe, quem busca encontra. E se você veio aqui para ficar de boca calada, nada vai acontecer. Você precisa glorificar o dono da casa, você precisa dar glória para Ele, você precisa clamar a Ele. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Através de Deus, né? Abriu muitas portas, sou jogador de futebol. Eu jogava no Inter, né? Mas Deus fez eu abaixar e agora as portas estão começando a se abrir. E venha conosco, venha participar do nosso culto abençoado. Dia de domingo, terça e quinta, às 7h30. Te convido para Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Aqui nesta igreja, muitos milagres têm acontecido. E a campanha que estamos fazendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você tem a sua família afastada da presença do Senhor, eu te convido a vir nos visitar, a vir colocar a sua família na presença do Senhor, que o Senhor tem maravilhas para te entregar. Escolhei vós qual é o nosso Deus. E eu me decidi a escolher o Deus Todo-Poderoso. E declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te fazer esse convite, a qual o tema da campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te esperamos aqui para te dar um abraço, orar com você, para que o Senhor possa te fortalecer. Então fica o convite aí na tela tem um telefone, aí na tela tem um endereço. Venha participar conosco, nós temos culto na terça-feira, que é a campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos domingo, culto da família, e temos quinta-feira da vitória. Então venha participar conosco, amém? Ouviu aí? Agora fica ligada, porque a missionária Larissa vai estar trazendo uma palavra abençoada para o teu coração. Fica ligado, porque vem aí
a presença de Deus na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Larissa. Muito obrigado pela sua audiência, por estar nos assistindo nesse momento. Queria te convidar nesse momento a pegar sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, que você possa abrir. Se não, que você venha acompanhar aqui pelo seu televisor, porque o texto vai ser passado aqui para você também, amém? Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma palavra muito conhecida, uma palavra que às vezes você até já ouviu, mas a palavra do Senhor nos diz que a palavra dele é renovada todas as manhãs. Então hoje o Senhor quer falar no seu coração de forma surpreendente. Vamos à leitura. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Somente até aqui. Essa aqui é a parábola do filho pródigo. Jesus estava ali assentado e o Senhor começa a contar uma parábola. Sempre que Jesus queria explicar de forma mais clara, mais objetiva, ele usava parábolas. Jesus sempre ensinava de forma simples. O Senhor não gostava de complicar, ele gostava de explicar de uma forma como que todos que estivessem ali ao seu lado pudessem entender. E nesse momento, quando Jesus começa a contar a história do filho pródigo, do filho que estava perdido, ele estava rodeado de pecadores e publicanos. Estavam ali pessoas que, perante a sociedade, eram consideradas imundas, pessoas ruins. E os fariseus de longe observavam como que Jesus se comportava diante daqueles que para eles eram consideradas pessoas que não tinham o privilégio de estar na presença de Deus, que não conheciam a Deus. Mesmo eles não considerando o Senhor Jesus como filho de Deus, eles não acreditavam porque Jesus estava ali assentado. Ele olhava para Jesus. Eles viam Jesus com os pecadores, com os publicanos, compartilhando da mesma mesa, comendo, vivendo com eles. E para eles isso era inadmissível. E Jesus começa a explicar para eles sobre um pai e 2 filhos. Aqui Jesus vai falar sobre o filho pródigo, que era o caçula, o filho mais novo, e o filho mais velho. Aqui, esse pai era um fazendeiro que tinha uma condição financeira muito boa.
E esse filho mais novo um dia decide sair da casa do pai. Ele decide pegar tudo que ele tem e ir em busca de uma nova vida, de uma nova oportunidade. Então ele chega até o seu pai e fala para ele: eu quero tudo que é meu porque eu vou embora. E ali o pai faz o que o filho lhe pede, dá tudo que ele tem, que pertencia a ele, e ele vai embora. Só que ele não vai embora para uma cidade vizinha, ele vai embora para um lugar muito distante, porque ele não quer nem ouvir ecoar a voz do seu pai. E ali ele começa a gastar tudo que ele tem. Ele começa a viver da forma como ele acha que tem que ser. Ele quer viver dono de si. Porque não é diferente dos nossos dias. Nós queremos por muitas vezes sair da casa do nosso Pai, da casa do nosso Deus e querer viver a vida do nosso jeito. Queremos viver as nossas vontades, as vontades da nossa carne, viver como se não houvesse amanhã, viver uma vida onde a gente fala cheia de adrenalina, cheia de perigo, de drogas, de bebida, de prostituição. E nos afastamos da casa do nosso Pai, nos afastamos da presença do Pai. Mas chegou um momento que tudo quanto ele possuía acabou. Todo o dinheiro que ele levou, toda a sua herança foi gasta. Porque chega um momento na nossa vida que a gente gasta tudo, que a gente vai parar no fundo do poço. E é nessa hora que a gente recebe aquele start, sabe? É essa hora que a gente cai em si. E aqui vai dizer que ele caiu em si e percebeu que ele estava no lugar errado. Quando ele perde tudo, ele vai trabalhar como escravo. Ele era filho, ele era ali dono de terras, de propriedade, ele comandava, ele ajudava o seu pai nas organizações da fazenda. Ali ele tinha os seus servos, ele comia do bom, do melhor, ele tinha tudo o que queria à sua disposição. Mas por um capricho, por um orgulho, por uma vontade de viver independente do seu pai, de se tornar ali alguém capaz, fala: não, eu não preciso do meu pai, eu sou autossuficiente. Ele vai em busca dos seus prazeres, perde tudo e agora tem que trabalhar como escravo de alguém. E além de trabalhar como escravo de alguém, ele vai trabalhar cuidando de porcos. Ele vai trabalhar nesse serviço que ele nunca nem tinha feito. Mas ele vai fazer. E chega um momento que ele está com tanta fome, está vivendo uma vida tão miserável, que ele deseja comer a comida dos porcos. Ele deseja comer aquela comida que não serve para nada, apenas para os porcos. Mas ali ele era impedido de comer, porque os cidadãos não aceitavam que ele comia. Então, negava aquela comida para ele. E nós vamos ver no versículo 17 que ele cai em si e fala: quantos trabalhadores meu pai tem, que come pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Chegou um momento da vida desse jovem que ele percebeu que na casa do pai dele, os trabalhadores eram dignos. Na casa do pai dele, os trabalhadores tinham de comer, tinham de beber, de vestir, era tratado bem, era tratado com honra. E ele abriu mão de tudo aquilo para querer comer comida dos porcos, e nem isso lhe era dado, nem isso lhe era permitido. Então ele caiu em si e percebeu o quão grave o erro que ele tinha cometido. Quantas vezes nós tomamos atitudes, queremos pegar caminhos que não são para nós, caminhos que nos distanciam da presença do nosso Pai, caminho que nos distancia da presença das pessoas que realmente nos amam, da nossa família. Quantas vezes nós tomamos atitudes incorretas, queremos agir de forma precipitada, sem pedir orientação a Deus. Largamos de ter essa dependência do Espírito Santo, largamos de ter uma dependência de Deus para viver uma vida a qual nós queremos e nos arrependemos. E quando a gente cai em si, que a gente vai ver todo o erro que nós cometemos, nós começamos a perceber de tudo que nós já vivemos na presença de Deus. Saber que na presença de Deus Ele tem nos guardado, nos livrado, Ele tem nos sustentado, tem nos alimentado. Mesmo que muitas vezes tenhamos passado dificuldades, seja ela financeira, seja ela emocional.
Mas com o nosso Pai, nós temos a certeza que Ele está do nosso lado e que nós vamos vencer. E aqui esse filho, ele percebeu que ele tinha cometido um grande erro. E aí ele vai e tem uma atitude: vou voltar para a casa do meu pai. Que bom que ele percebeu isso em vida. Que bom que ele teve uma oportunidade de arrependimento. E aqui vai dizer que ele vai e fala: irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele percebeu que ele havia pecado contra Deus e contra o seu pai. Então ele resolveu correr para os braços do pai. Eu quero te convidar nesse momento a correr para os braços do pai. Você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Às vezes você se desviou da presença de Deus, do caminho do Senhor, mas você está tendo uma oportunidade de estar nesse momento, correndo para os braços do Pai. Você tem uma oportunidade hoje de voltar para a casa do seu pai. E aí ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E de longe o seu pai via quando ele estava chegando. O que isso quer dizer para nós? Que se o pai o avistou de longe, é porque todos os dias o pai passava ali, ficava esperando a volta do seu filho. Isso quer dizer que o pai tinha certeza que o filho voltaria. O pai tinha certeza que aquele filho retornaria para os braços dele, retornaria para casa. O pai tem certeza que você quer voltar e o pai está de braços abertos. Aqui a palavra vai dizer que o pai foi correndo. O pai não ficou parado esperando o filho vir até ele. O pai foi de encontro a ele também. O pai o abraçou e o beijou. Aquele filho que estava sujo, que estava imundo, que não tinha o que comer, não tinha o que beber. Mas o pai foi de encontro a ele. O pai correu para encontrar com ele. Isso quer dizer, irmão, para mim, para você, que o Senhor está de braços abertos nos esperando nós irmos ao encontro dele e ele vir ao nosso encontro também. O Senhor está de braços abertos esperando eu e você ter uma atitude de nos colocar na posição como filho, reconhecer essa paternidade, reconhecer que ele é o nosso pai bondoso, misericordioso. E ele vai dizer que o filho fala para o pai: pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai olha para os servos e fala: traz a melhor roupa, veste, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Se o pai diz: traz a melhor roupa, põe um anel no dedo e uma sandália nos pés, é mais uma afirmação para mim e para você que o pai estava esperando a volta daquele filho. O pai estava esperando aquele filho voltar para casa ansiosamente. E quando fala de roupa, fala de anel, fala de honra. O pai ali tinha para ele honra. Quando ele cai em si, nós lemos nos versículos anteriores que ele quer voltar para casa, ele pensa que vai voltar como o quê? Como um servo do pai. Como um escravo. Vou voltar para a casa do meu pai, vou trabalhar para ele. E ali eu vou viver de uma forma que eu vou ter pelo menos o que comer. Mas o pai não estava tendo essa visão. O pai estava esperando ele voltar, mas voltar como filho. Porque o pai nos ama como filho. Ele nos vê como filho, ele não nos vê como servo. Ele nos vê como filho. E as sandálias aqui diz que o que serve as sandálias? É porque ele não seria escravo. Ele não seria um servo, ele seria filho. E o pai ainda diz assim: mata um novilho cevado para comer e nos regozijar. O novilho cevado era um novilho que era separado para ocasiões especiais. O pai estava esperando a volta desse filho e já tinha algo preparado para esse momento especial. E aqui vai dizer que eles regozijaram, eles se alegraram, eles puderam ali se reencontrar. E aquele filho pôde perceber o erro que ele tinha cometido, que ele nunca deveria ter se afastado da casa do pai. Muitas vezes nós nos afastamos da casa do nosso pai, nós nos afastamos da presença de Deus, queremos viver as nossas vontades,
E nós temos que parar e pensar e refletir se realmente é isso que nós queremos para a nossa vida. Se viver longe do Pai, longe da presença, vai realmente nos satisfazer, vai trazer uma alegria verdadeira ou vai ser algo momentâneo. Porque muitas vezes queremos viver alegrias, prazeres momentâneos, que naquela hora parece maravilhoso, parece incrível, mas depois, quando nós voltamos para nossa casa, colocamos nossa cabeça no nosso travesseiro, que nós vamos repousar, ali nós sentimos um vazio, sentimos solidão, sentimos abandonado, incapaz, longe do Pai, longe da presença. E muitas vezes nós achamos que nós estamos com tanto pecado, que nós estamos vivendo uma vida tão ruim que nós não conseguimos nem ajoelhar. Não conseguimos mais entrar na presença do Pai e pedir: Pai, me perdoa, eu pequei contra Ti. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos. Ele está esperando você falar com Ele. E dizer para Ele: ó, Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoa, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a Tua presença, eu quero voltar para os Teus braços. O Senhor está esperando você ter uma atitude. O Senhor está te esperando, nada que você faça vai te fazer deixar de ser filho. As suas atitudes não vai fazer você deixar de ser filho. Você vai ser filho, mesmo que um filho distante, mesmo que um filho que abandonou a casa do pai, mas você ainda é um filho amado, um filho qual o Senhor tem te esperado para você voltar para casa. Então, eu quero dizer para você, volta para casa. Volta para casa do teu pai nesse momento. Aproveita a oportunidade que você está tendo. É momento de voltar para a casa do Pai. É momento de reconciliação. É momento de você assumir o lugar que você deixou. E de viver o melhor de Deus para a sua vida. Viver o melhor do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Porque é na casa do Pai que você tem consolo. É na casa do Pai que você se sente saciado. É na casa do Pai que você é alimentado. Porque quando nossa vida espiritual está alimentada, quando nós estamos na presença do Pai, nós temos força para prosseguir, força para passar pelas adversidades, crendo que mesmo diante de tudo o Senhor está conosco. Então volte hoje. Volte para a casa do seu Pai. Volte para a casa de Deus. Volte para a presença do Senhor. Amém? Queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Quero fazer uma oração por você, pela sua vida e pela sua família. Amém? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Deus, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste. Pai, vai de encontro a cada um deles. Senhor, que por algum motivo eles saíram da casa do Pai, que por algum motivo, Pai, eles deixaram de estar na Tua presença, que por algum motivo, Jesus, já não consegue mais te buscar, já não consegue mais se alegrar diante do Senhor. Mas hoje, Pai, é momento de voltar para casa, é momento de voltar para a Sua presença, é momento de reconciliar, de renovar a nossa aliança. Senhor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, nossas iniquidades, nossas transgressões, e que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, renovar a Tua aliança conosco, que nós venhamos viver, Senhor, o melhor do Senhor para a nossa vida, que o Senhor venha nos guardar, porque eu creio, Pai, que o Senhor está de braços abertos, esperando pela nossa volta, que nós venhamos viver o melhor do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigado pela sua atenção e te espero no próximo programa. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer. Isso é pra quem crê, igreja. Isso é para quem entende que a salvação chegou. Isso é para quem entende que o Pai pode. Isso é para quem entende que operando Ele ninguém impedirá. Isso é para quem entende o que está lá no livro de Ageu. Aleluia, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é para quem entende que independente de qualquer tribulação, de qualquer vento, de qualquer tempestade que sobrevém na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, Ele é Jesus. E operando Ele ninguém impede. Eu creio em Ti.
boca calada, nada vai acontecer. Você precisa glorificar o dono da casa. Você precisa dar glória para Ele. Você precisa clamar a Ele. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Através de Deus, né? Abriu muitas portas, sou jogador de futebol. Eu jogava no Inter, né? Mas Deus fez eu abaixar e agora as portas estão começando a se abrir. E venha conosco, venha participar do nosso culto abençoado, dias de domingo, terça e quinta, às 7h30. Te convido para Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Aqui nesta igreja, muitos milagres têm acontecido. E a campanha que estamos fazendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você tem a sua família afastada da presença do Senhor, eu te convido a vir nos visitar, a vir colocar a sua família na presença do Senhor, que o Senhor tem maravilhas para te entregar. Escolhei vós qual é o sócio Deus. E eu me decidi a escolher o Deus Todo-Poderoso. E declaro eu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te fazer esse convite, a qual o tema da campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te esperamos aqui para te dar um abraço, orar com você, para que o Senhor possa te fortalecer. Então fica o convite aí na tela tem um telefone, aí na tela tem um endereço. Venha participar conosco, nós temos culto na terça-feira, que é a campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos domingo, culto da família, e temos quinta-feira da vitória. Então venha participar conosco, amém?